Vamos, então, para a nossa aula de número 13. Nós agora estamos entrando para a unidade 3, onde vamos falar sobre a hermenêutica específica. Até a aula número 2, nós estávamos aí nos aspectos introdutórios e também falando da hermenêutica geral. A hermenêutica geral, lembrando, tem a ver com aspectos gerais de livro, né? Contexto histórico geral, contexto histórico específico, contexto literário. E agora nós vamos entrar naquilo que é típico da narrativa bíblica, típico do gênero, né? Se fosse as cartas, aquilo que é característico típico das cartas, se fosse as parábolas, das parábolas. Nós vamos entrar, então, na nossa aula de número 13, onde aqui já tem uma introdução para nós prontinha. Basicamente, a mesma forma que nós temos apresentado no slide. Vamos aqui colocar ele no modo para visualizar melhor para vocês. Exibição. Ok. Então, essa unidade, né, 3 do nosso curso Hermenêutica Bíblica, essa unidade 3, ela é composta das seguintes aulas. A 13 fala dos elementos de narrativa, a 14 das características estruturais, né, e o foco das narrativas, a 15 dentro dessa unidade, como aplicar os conhecimentos para encontrar o tema da passagem, e a 16 aplicar os conhecimentos para encontrar a divisão, ou seja, os tópicos da passagem, e a 17 transformar a divisão prévia em tópico de pregação, e a 18 o passo a passo interpretativo. Ou seja, essa unidade é a cereja do bolo, como se diz de maneira metafórica, da parte de hermenêutica bíblica, pessoal. Então, na unidade 2, nós trabalhamos hermenêutica geral, unidade 1, trabalhamos introdução à hermenêutica. Pois bem, então vamos lá então para a nossa aula de hoje, que é o nosso foco. Espero que você esteja também animado, que você esteja com vontade de entrar nessa parte da hermenêutica, onde você vai lidar diretamente com o texto. Lembrando que o nosso foco é as narrativas bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia, como vocês aprenderam nas aulas anteriores, é composta de diferentes tipos de gênero literário. E é impossível que alguém aprenda todos os gêneros de uma só vez. Então, o nosso curso aqui foca em um gênero. É claro que muitas das coisas pequenas ali, você acaba se adaptando para outro gênero, como contexto histórico geral, por exemplo, que você aprendeu, pode se aplicar também às cartas de Paulo, o gênero epístola, né, que é o contexto geral. Mas a específica já diz a específica de cada gênero. Então, essa é a nossa aula, cujo nosso foco aí é os elementos da narrativa bíblica. Então, a grande pergunta que a gente faz quando vai estudar um gênero é literário, seja a carta, seja a narrativa, seja a poesia, a pergunta que a gente faz: quais são os elementos que compõem esse gênero, como que ele é composto? Tranquilo? E a gente vai responder essas perguntas durante essa aula. Os elementos ou as características da narrativa bíblica, então, são essas. Uma narrativa, toda a narrativa bíblica, seja um narrador oculto ou não, vai ter um narrador. Toda a história é contada por alguém. Seja esse narrador implícito ou explícito, mas tem alguém narrando, tem alguém contando. É aquele que narra os fatos. Então, primeiro elemento primordial de uma narrativa é que ela tem um narrador. Ele precisa ser identificado, né? Ainda que ele não seja perceptível saber, por exemplo, como o narrador do livro de Crônicas, de Segunda Reis, mas você sabe que tem alguém narrando, né? Ele tem característica, ele tem características específicas que a gente tratou lá no contexto histórico. Ele tem suas ideologias, seus pensamentos, suas crenças, suas maneiras, seu modo de pensar acerca de Deus, enfim, ele está ali presente, por mais que você não identifique. Então, primeira característica, ou primeiro elemento da narrativa bíblica aí ser identificado é aquele que conta a história, é o narrador, aquele que está narrando os fatos. O segundo são as cenas, que são as partes que formam a história. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, as narrativas bíblicas, as histórias da Bíblia, a história de Sansão, Davi, Ruth, elas são compostas por cenas. Às vezes você lê rápido e não percebe, ou não foi dado um estudo específico, você acaba
passando desapercebido. É como aquela cena de novela, como eu disse nas horas anteriores, ora mostra os personagens na beira da praia, ora mostra os personagens em grandes centros urbanos, no trânsito, em um condomínio, em um prédio, em um apartamento. São cenas, né, que compõem ali a narrativa, a história. Outro elemento que está muito presente na narrativa é o diálogo. Você vai encontrar muito nas cenas o diálogo entre duas pessoas, entre Deus e a pessoa. Eu acredito que vocês devem ser curiosos como eu. Como que um narrador consegue reproduzir um diálogo de alguém que muitas das vezes ele não teve presente, por exemplo, como os escritos de Pentateuco, por exemplo, são escritos retroativos. Moisés está vivendo um período posterior e ele consegue reproduzir, por exemplo, o diálogo da serpente com a mulher, com Adão. Então, o diálogo está presente nas narrativas, né? São conversas dentro da narrativa. Geralmente tem aqueles travessõezinhos, né, nos livros modernos, tratando que ali está tendo um diálogo entre pessoas. Então, toda narrativa ela vai ter um narrador, toda narrativa ela vai ter cena, nem que seja mas ela vai ter. E, às vezes, nem toda narrativa tem diálogo, mas a maioria das narrativas bíblicas, ou as narrativas hebraicas, né, elas têm diálogos. Outra característica da narrativa é o ponto de vista, que é a visão do narrador. Então, o narrador, ele está de um ponto de vista, ele está olhando para a situação, seja de um ponto de vista negativo ou positivo. Por exemplo, o autor que escreve o livro de Juízes, ele está vivendo na monarquia. A monarquia era de ouro de Israel, uma era organizada de governo. O período do Juízes é uma era de governo tribal, de tribo. E quem está lá no período da narrativa não olha com bons olhos para esse período tribal. Então, ele tem uma visão negativa. O ponto de vista dele é que aquele povo ali é rebelde, é um povo longe de Deus, e assim por diante. O enredo, né, é o fio condutor da narrativa. Existe um fio condutor que conduz aquela narrativa. Por exemplo, qual é o fio condutor da narrativa de Sansão e Dalila? É o romance de um crente apaixonado que se envolveu com uma mulher ímpia e está cego ao ponto de não obedecer à voz de Deus e acaba sofrendo as consequências. Isso é o enredo. Resumindo assim, o cerne da questão. É o enredo. Toda narrativa ela vai ter, obviamente, um enredo. Toda narrativa tem um ponto de vista, obviamente. O diálogo pode até variar. Então, quando você pega uma narrativa bíblica, para você interpretar uma passagem bíblica, se ela for uma narrativa, você precisa identificar o narrador, se ele é implícito ou explícito, né? E buscar a característica deles, ideológica dele, pensamento dele, no caso de Moisés, se ele é formado, qual é a formação dele, contra-cena, quais são essas cenas, os diálogos que estão ali dentro, o ponto de vista dele, o enredo, são características próprias das narrativas, não só das narrativas bíblicas, pessoal. Quem estuda aí gênero literário na escola vai estudar isso aqui, vai estudar essas características, esses gêneros, né? Lembrando que o autor bíblico ele estudou em escola da sua época e ele aprendeu na escola da sua época. Então, é o que é ensinado, é aquilo que ele tem de talentoso, né? Então, as narrativas bíblicas são bem construídas, são belas, bem feitas, bem construídas, bem arquitetadas. O tempo. Toda narrativa ela é escrita em um determinado tempo, em determinada era, em determinado ponto da história. Diferente, por exemplo, da poesia, que não se simpatiza tempo, por mais que tenha ali, mas não é o foco. As epístolas, as cartas de Paulo não narram tempo, né? Quando que o fato aconteceu, sucedeu coisa, aconteceu o quê. Não é o foco. As narrativas têm tempo. Porém, as narrativas bíblicas, pessoal, o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é aquele que é sequência. Quando você pega um livro da história do Brasil, vai contar lá que no ano tal, né, em data tal, em período tal, houve o presidente tal. Beleza? Então, o que acontece? Dentro desse período dessa história, ele vai contar o fato, ó, em 1994 foi tal presidente, 1998 foi tal presidente. É a ordem cronológica, a ordem correta. As narrativas bíblicas, pessoal, o tempo é psicológico, ele não é cronológico. Existe ali um tempo
Ele está dentro de uma história, mas o narrador ele não está contando o fato cronologicamente em ordem, mas psicologicamente, na maneira em que ele organizou na sua mente, no seu psique, a maneira como ele quis, achou por bem organizar. Então, muitas das vezes, você vai encontrar um fato, uma narrativa de um personagem, digamos, por exemplo, no capítulo 30, e um personagem no capítulo 20, sendo que o acontecimento do 30 foi anterior ao 20. O narrador bíblico ele não está preocupado com cronologia, mas como o fato aconteceu, a maneira como o fato aconteceu. Então, ele organiza os fatos psicologicamente, dentro da ordem que ele quer apresentar, e não cronologicamente. A gente precisa não ter cuidado e não tentar querer pregar a Bíblia cronologicamente. Uma vez eu estava ouvindo um pregador e ele dizia, eu não lembro qual o salmo, vou inventar aqui que eu não lembro. Ele disse, olha, no Salmo 33 o salmista está triste, no 34 ele está alegre, no 35 ele está radiante. Ele não se deu conta que aquele salmo, não lembro qual, que ele citou, foi escrito por um autor, o outro foi por outro, com 1000 anos de diferença. Os salmos têm média de um para o outro quase 1000 anos de diferença. Não são cronológicos, não são em ordem. Então, a narrativa bíblica ela não é contada em ordem cronológica. Então, quais são, então, se eu te desse aí uma prova, e te perguntasse, né, no exercício, se você puder fazer esse exercício em casa, pegue o seu papelzinho aí, sua caneta, e escreva aí os elementos, né, das narrativas bíblicas, que compõem as histórias da Bíblia. O narrador, as cenas, o diálogo, o ponto de vista, o enredo e o tempo. E você vai aprender a identificar isso dentro das narrativas, dentro das histórias bíblicas. Quem está com o meu livro aí, pregando as narrativas bíblicas, nessa parte eu coloco lá as cenas, coloco uma fotinho, a cena mesmo, né, da passagem de José. Coloco uma cena de José chegando lá com as mãozinhas amarradas, escravo na casa de Potifar. Depois coloca uma cena lá, a mulher com um manto na mão acusando José, né? Colocam ela assediando José, depois José lá na prisão. São cenas que você deve dar uma olhada e o seu olhar tem que fixar aí. As cenas, eu posso dizer aqui, ó, um elemento importantíssimo. Todos são importantes, mas as cenas, elas são a divisão, são os tópicos da sua pregação. Se você acha 3 cenas, obviamente você tem 3 tópicos da sua pregação e assim por diante. Tá? Então, quais são os elementos principais das narrativas bíblicas? Então, o narrador, as cenas, o diálogo, o ponto de vista, o enredo e o tempo, que não é cronológico, é psicológico. Vamos andar mais um pouco. O narrador é aquele que vai nos contar a história. Como eu disse, ele pode aparecer implícito, escondido, e pode aparecer explícito, né? Quando lemos um texto narrativo, a primeira coisa que vem em nossa mente é o quê? O narrador. Quem é que está contando essa história? E se você não fazer esse exercício, faça. Quando você lê, e José foi vendido à casa de Potifar. Primeira coisa que você tem que perguntar, quem é que está dizendo isso? Tem alguém que está contando essa história. As cenas. As narrativas são contadas em sequências de pequenas cenas que compõem o todo. Porém, cada uma dessas cenas, né, reúne as ideias apresentadas pelo narrador, que reunidas formam a ideia central. Então, eu tenho uma passagem que ela tem um tema central. O que é que o narrador vai fazer? Ele quer trazer uma ideia. Ele vai pegar várias cenas para compor a ideia central, que são os tópicos, as ideias pequenas, que estruturam as ideias maiores. As cenas são a divisão da passagem, como eu disse, e, consequentemente, vai indicar os tópicos da sua pregação. Voltando, consequentemente, vai indicar os tópicos da sua pregação. Então, as cenas. As histórias bíblicas não são, digamos assim, um amontoado de informações desconexas, né? As pessoas acham que, como eu já tenho dito para vocês aqui do curso, que o narrador foi escrevendo ali por escrever. Não, ele selecionou, ele escolheu qual a cena, aquela que o Espírito Santo colocou no coração dele, aquilo que era a vontade do Senhor, né? Aquilo que o Espírito Santo conduziu ele dentro da sua vontade, dentro dos seus planos, dentro dos seus propósitos. Então, as narrativas, né, elas são estruturadas, muito logicamente estruturadas e bem compostas, tá, pessoal? Então, as narrativas bíblicas não são
um amontoado de informações desconexas, mas a Bíblia como um todo é um livro belíssimo. O diálogo, qual que seria a característica do diálogo? É uma comunicação, uma conversa entre dois personagens. Isso você identifica facilmente, né? Geralmente encontramos personagens dialogando, né, em determinada cena, isso você vai encontrar em diversas passagens da Bíblia. O diálogo, geralmente, irmãos, alunos, aprende isso. O diálogo sempre vai apontar para a ideia central da passagem, a teologia da passagem. O que Deus, né, ali o ponto teológico, sempre no diálogo da narrativa. A conversa com os personagens ali sempre aponta quando o narrador está reproduzindo. Quando você estiver lendo uma passagem, pessoal, de uma narrativa, muitas vezes você fica pensando, tá? Davi e Jonas conversando. Aí você fica focado no Davi e Jonas. Você tem que lembrar que tem um narrador que está contando, que não foi Jonas e Davi que escreveu ali. Então, o narrador, ele está usando, pegou aquele diálogo para mostrar o ponto de vista dele, né? O que ele quer mostrar. Por exemplo, um diálogo da narrativa dos evangelhos. O narrador, Lucas, vamos colocar Marcos. Marcos pega a fala do demônio e coloca lá da Bíblia dizendo: Ô Jesus Cristo, filho de Davi, por que vieste me atormentar? Então, o que é que o narrador fez? Ele pegou a fala do demônio, propositalmente, não é o demônio que foi ali escrever, e colocou ali, porque qual que era o propósito de Marcos? Mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O propósito dele em escrever o seu evangelho é mostrar, através dos milagres, das curas, dos exorcismos, que Jesus Cristo era Deus. E nada melhor para comprovar isso de colocar a fala do próprio demônio para provar isso, para o leitor se convencer. Então você tem que ficar de olho no narrador, ele está usando elementos para convencer o leitor. E o diálogo, cara, nos evangelhos aí, ó, o diálogo é deslumbrante quando Marcos reproduz a fala do demônio ou a conversa de Jesus com o demônio para mostrar que o próprio demônio reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, qual que é a intenção do narrador? Qual que é o propósito dele ali? É justamente mostrar que até os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então, não perca de vista o narrador, não perca de vista as cenas, o diálogo, como que o narrador está conduzindo, por que que o narrador colocou essa narrativa, colocou esse diálogo, esse detalhe. Se você prestar atenção, ele está tentando te mostrar alguma coisa. Caminhando aqui. Eu gosto muito dessas partes, pessoal. Se demorar aqui, eu vou passar quase uma hora aqui só falando. Eu sou apaixonado das narrativas, escrevi o livro As Narrativas Bíblicas. O ponto de vista é a maneira ou a forma como o historiador observa. Ele opina, ele dá o seu parecer sobre o fato, sobre o personagem. Ele diz se esse personagem é feio. Estou aqui parafraseando, é óbvio, né? Que a Bíblia não tem essa finalidade. Se ele é feio, bonito, alto, magro, gordo. No caso da Bíblia, vai dizer se ele é fiel, se ele é rebelde, se ele desobedeceu. Por exemplo, quando você lê o livro de Crônicas, ele vai dizer assim: e subiu ao trono o rei tal, digamos, rei Josias, rei tal. E este foi fiel e andou nos caminhos do Senhor. É o ponto de vista dele, ele está opinando. E esse andou nos caminhos dos seus pais, fez o que era mal. Ele tá dando o ponto de vista, ele está dizendo: olha, esse aqui é um rei mau, rebelde, desobediente, esse aqui é um rei fiel. É o ponto de vista dele. Ele está opinando. Se você perguntar, por exemplo, para aqueles que faziam parte daquele grupo, daquele rei, por exemplo, se você perguntar para os que andava com Saul, os capangas dele, falando: não, o rei aqui é fiel, um obediente. O ponto de vista de quem estava com Saul é um, o ponto de vista de quem está do lado de cada história do narrador é outro. E qual é o ponto de vista de Samuel, que acreditamos que foi ele, ao contar a história de Saul? É um ponto de vista negativo, principalmente o final da história de Saul. É negativo, ele vai colocar detalhes que provam que Saul não era um bom rei, ou que ele não andava na direção de Deus. Então, é o ponto de vista. Você tem que observar que ele é um autor inspirado pelo Espírito Santo, mas ele é livre para opinar, para apontar, né? Livre entre aspas. O coração dele está sendo conduzido, mas é real as decisões. Vamos caminhar mais um pouco. Então, o narrador do livro de Juízes, por exemplo, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem um ponto de vista negativo acerca do período do livro de Juízes, porque ele está lá na monarquia, como eu acabei de dizer. Do ponto de vista do narrador, o personagem pode ser fiel, rebelde, etc., como eu já falei. O enredo é o resumo da história contada ou escrita.
a qual apresenta aí o desenrolar da história, sem deixar de fora os principais pontos. É só isso, tá? Basicamente, é isso. O tempo. O tempo diz respeito ao acontecimento dos fatos no tempo e no espaço, né? Esse é o tempo. O tempo cronológico, como eu disse, é aquele que os fatos são contados respeitando a ordem do tempo, data e circunstância, ou seja, os fatos são narrados conforme a ordem que eles aconteceram. Cronológico, não é o da Bíblia. Olha, o tempo psicológico é aquele em que o narrador não se preocupa com a data exata. Ele diz, e viveu Saul, viveu Davi, tal, e nos dias dos reis, tal. Ele não vai colocar data. Com a ordem e data em que os fatos ocorreram, ele não vai se preocupar. Sua preocupação é com o fato em si, não na ordem como ele aconteceu. Tá? E a Bíblia, as narrativas bíblicas, na sua maioria, está contada pelo tempo psicológico. Então, resumindo aqui a nossa aula, lembrando que esses elementos são peculiares, eles são típicos, características das narrativas, não são características das poesias, não são características das livros apocalípticos, não são características das cartas e nem das parábolas, nem da lei, apesar que você vai encontrar narrativa dentro da lei, mas são características próprias, inerentes a quê? As narrativas, são próprias delas. Ok, pessoal? Então, os elementos das poesias, por exemplo, para você ter uma ideia, eu coloquei esse exemplo para situar o aluno para ele não ficar perdido. Diferente da narrativa, os elementos da poesia são o quê? São versos, não é assim? Até livro secular, você vai pegar, as poesias são compostas de versos. Na poesia não está escrito lá, no ano tal, do rei tal, aconteceu tal. Não. Vai ser versos, a mulher sabe edificar a casa, mas a toda destrói com as próprias mãos, dentre outras características que você vai encontrar. Então, as cartas e as epístolas, né? Ou a epístola, elas possuem características peculiares, distintas da narrativa, distintas das poesias, e assim por diante. Então, vamos caminhar agora para a nossa próxima aula, onde nós vamos ver características estruturais e os focos das narrativas. Nessa aula, nós aprendemos os elementos que compõem. Além dos elementos que compõem essa narrativa, existem características detalhistas ali, pequenas, que também me ajudam a interpretar a passagem.